E aí, vamos estudar a lição? Ei, alguém uma vez muito bem informado e com uma formação extraordinária disse que é possível que através do coletivo humano tenhamos uma ideia do que significa Deus. Ou seja, se você olha para a raça humana de um modo geral e percebe que o ser humano é alguém amorável, significa que se Deus existe, é porque Deus de fato é um Deus de amor, porque isso está refletido nos seres humanos que ele criou. Mas se o homem é violento, deduz-se então que Deus seria violento, porque a característica violenta dos seres humanos reflete o modo como eles foram criados por este suposto Deus. Será que o pensamento coletivo, o comportamento coletivo exibe de fato quem Deus é? Será que eu tenho possibilidade de conhecer quem é Deus através da observação do comportamento do ser humano e o comportamento do ser humano me traduz então quem Deus é de fato? Não, calma, não é por aí. Tem muita gente que utiliza essa argumentação, inclusive utilizando a citação do texto bíblico dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que estamos vendo no homem reflete quem Deus é, porque afinal de contas o homem é a imagem e semelhança de Deus. Calma, não é por aí. O homem é a imagem e semelhança de Deus, mas uma coisa é certa, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas Deus não é a nossa imagem. Sabe por quê? Porque Deus colocou traços dele em nós, mas hoje nós não estamos refletindo os genuínos traços de Deus por causa de um elemento chamado pecado. Então, diante dessa concepção, é muito válido lembrar o texto de Isaías 55, no verso 8 e 9, quando diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem de Deus, mas Deus não é a nossa imagem, porque nós estamos deteriorados pelo pecado. Quer conhecer quem Deus é de fato? Você não pode olhar as características coletivas dos seres humanos em termos dos seus maus comportamentos. Você precisa olhar como Deus se revelou a este ser humano que está com sua imagem corrompida pelo pecado. Como ele se revelou? Através da palavra. Olhe para a palavra, veja quem Deus é e quanto o ser humano se deteriorou por conta do pecado. Você quer conhecer a Deus? Veja a revelação especial chamada Jesus Cristo. E através de Cristo você entende quem é Deus. Porque olhando o ser humano, você compreende que a imagem de Deus está deteriorada e precisa ser resgatada através do plano da redenção, motivo pelo qual Jesus veio para estar entre nós. Então, o processo da educação visa então restaurar esta imagem deteriorada pelo pecado, que neste momento não representa muito bem o Deus criador do modo como ele se apresenta em Jesus e através das Escrituras Sagradas. Que Deus nos ajude para que a imagem de Deus em nós seja restaurada, já que o pecado fez um bom estrago. Por isso, coloquemo-nos nas mãos do Eterno e que a sociedade hoje, que reflete muito do mal, possa levar-nos à seguinte conclusão: do quanto de Deus estamos carentes e precisamos dele neste momento. Vamos orar. Pai querido, nos colocamos em Tuas mãos para que a imagem do Senhor em nós seja restaurada, porque neste momento a nossa imagem deteriorada não está atestando muito bem da perfeição que Tu és. Por isso, como obras criadas das Tuas mãos, voltamos às Tuas mãos para sermos restaurados, em nome de Jesus.